Renovados votos de muito boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para si, vosso amado Daniel Caiundo, oficial. Bem, hoje nós teremos um tema bastante interessante. Falaremos a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Bem, praticamente nós falar do nascimento de Jesus Cristo, estamos a falar de um dos temas centrais da Bíblia Sagrada. Bem, nós sabemos muito bem que a humanidade esteve perdida e é exatamente nesta perdição que Deus, por intermédio do seu amor, envia o seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse chegar cá, redimir o homem dos seus delitos, pecado. Bem, nós sabemos muito bem que a promessa do nascimento não foi um acaso, mas um cumprimento da profecia antiga. Bem, nós sabemos muito bem que em Gênesis, nós vamos ver, Gênesis 3, versículos 15, a promessa da mulher. Ou seja, Deus diz para a serpente que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a sua cabeça, referindo-se a Jesus Cristo. E também nós vamos ver Isaías capítulo 7, versículo número 14, dizendo que eis que a virgem conceberá um menino e dará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E além disso, Isaías capítulo 9, versículo número 6, diz assim: um menino nos nasceu, o principado e a potestade e a paz. Então, subentende-se que essa é uma das profecias que apontava para o nascimento de Jesus Cristo. E logo também vamos ver em Miqueias, capítulo 5, versículo número 2, quando fala do Messias, nasceria em Belém. E logo vamos ver o nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento do plano do Redentor de Deus. E agora nós vamos ver um episódio bastante marcante, fala do anunciamento, ou seja, a anunciação a Maria. Bem, nós sabemos muito bem que em Lucas, capítulo número 1, versículo 26 a 38, o anjo Gabriel aparece a Maria. E a Maria era uma mulher virgem, uma mulher humilde, uma mulher moradora de Nazaré. Jesus seria concebido pelo Espírito Santo, chamado de Filho do Altíssimo. Salvador. Bem, Deus escolhe a obediência, não o status. Sabe por que Deus escolhe a obediência? Primeiramente, naquela época, houve muitas mulheres de elite, mulheres de status social. Mas foi necessariamente Deus procurar uma mulher humilde, uma mulher virgem, para que concebesse, ou seja, para que enviasse o seu filho, Jesus Cristo, para que Maria gerasse aquele que seria o Redentor da humanidade. E também vamos ver agora a anunciação a José. José também não ficou de fora porque José era noivo de Maria. E Mateus 1, versículo de número 18 a 25, José descobre a gravidez de Maria. Quando José descobre a gravidez de Maria, mas José quis deixá-la em secreto, porque José nunca tocou na Maria. José julgava que Maria o trairia, ou seja, o traísse, razão pelo qual que José procurou deixar a Maria em secreto, porque naquela época, quando uma mulher ficasse grávida antes do tempo, era considerada uma vergonha para o seio familiar e a população em geral. Mas só que depois nós vamos encontrar que o anjo aparece em sonho e confirma a origem divina. Quando o anjo aparece em sonho em José, agora vai confirmando a origem divina, dizendo que o que está gerado aí não é humano, mas antes, porém, é espiritual. E ordena que o menino se chame Jesus. Por quê? Porque ele veio para salvar a humanidade dos seus delitos, pecado. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José obedece mesmo sob vergonha pública. José
Agora, o que que José fez? José agora obedeceu, mesmo sob vergonha pública. Agora vamos ver a viagem a Belém. Lucas, capítulo número 1, versículo ou seja, capítulo 2, já está certo? Versículo número 1 a 5. Decreto de César Augusto. Esse decreto refere-se ao recenseamento, ou chamado primeiro recenseamento. Então, César Augusto decreta um recenseamento para que todos se inscrevessem, para que o imperador, ou seja, ele soubesse de fato quantas pessoas existiam naquela época. E José e Maria vão à viagem de Nazaré a Belém. Isso tem a ver com o cumprimento da profecia de Miqueias, no seu capítulo 5, versículo número 2. Deus usa decisões práticas para cumprir profecias espirituais. Agora vamos ver agora o nascimento em Belém. Lucas, capítulo número 2, versículo número 6 a 7. Jesus nasce fora da casa, em simplicidade, num estábulo, é colocado numa manjedoura. O rei do universo nasce sem palácio. Veja só, a humildade de Jesus Cristo, nascendo sem palácio. Muitos reis nasceram nos palácios, mas infelizmente, pela graça, misericórdia do Deus Altíssimo, Jesus nasceu sem palácio. Agora vamos ver os pastores e os anjos. Lucas capítulo número 2, versículo 8 a 20. O anjo anuncia o nascimento. Primeiras testemunhas foram os pastores. Bem, os pastores foram daquela classe mais desprezada naquela época. Muitos pastores eram desprezados por causa do seu humilde trabalho, que era apacentar o rebanho. Praticamente, vamos ver uma coisa boa, mensagem. Boas mensagens, grande alegria para todo o povo. Glória a Deus nas alturas. Agora vamos ver os magos do Oriente. Mateus capítulo número 2, versículo número 1, capítulo 2, versículo número 1 a 12. Magos seguem uma estrela, não eram reis, mas sábios presentes. Veja o presente que eles ofertaram ao menino Jesus. Eles presentearam ouro, que significava realeza, incenso, que significava a divindade, e a mira significava sofrimento e morte. Eles não estavam na manjedoura, chegaram depois. Perseguição de Herodes, Mateus capítulo número 2, versículo número 13 a 18. Herodes tenta matar Jesus. Fuga para o Egito. Matança dos meninos de Belém. Desde o nascimento de Jesus é alvo de ódio do sistema. Agora nós vamos ver novamente o retorno a Nazaré. Mateus capítulo número 2, versículo número 19 a 23. Jesus Cristo retorna para Nazaré, vai habitar em Nazaré, conforme a profecia que diz. Após a morte de Herodes, a família volta fixa em Nazaré, cumprindo profecia, o cumprimento profético será chamado Nazareno, porque por isso que nós chamamos Jesus de Nazaré, porque ele habitou em Nazaré. Agora vamos ver o significado espiritual do nascimento de Jesus Cristo. João 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gálatas capítulo número 4, versículo 4 a 5, vindo à plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus significa Deus entre os homens, esperança para a humanidade, início de redenção, luz na estreva. É isso que nós acabamos de ver. Agora, Jesus não nasceu para ser celebrado uma vez por ano, conforme tem sido o Natal. Não, ele nasceu para ser celebrado todos os santos dias. Então, para você que é cristão, simplesmente você vê o nascimento de Jesus Cristo como a maior dádiva, o maior presente que Deus deu à humanidade. Sem o nascimento de Jesus Cristo,
a humanidade teria perecido. Mas graças ao grande eu sou, graças ao Deus verdadeiro, nós temos o Redentor, temos o Salvador. Que Deus abençoe grande e fortemente nesse estudo tão fantástico. Fique ligado, até a próxima oportunidade.